Aleluia, Senhor. Como Deus é bom. Pode tomar o seu lugar. Obrigado, Jesus, porque nós temos a oportunidade de estar na Tua casa, te louvar e te adorar. Crianças de 0 a 12, pode ir para o culto infantil. Crianças 0 a 12 anos. Enquanto as crianças vão saindo, já te convido para que você abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 46. A gente vai ler uma sequência de versículos, mas isso não é problema, porque aqui tem uma igreja que lê a palavra de Deus, amém? Vocês não vão cansar não, né? Tem pastor que prega, às vezes, com um versículo. Eu vou ler um punhado aqui, amém? Glória a Deus, então. Vocês não cansam, não. Aguenta firme aí. O primeiro texto que nós vamos ler, então, está em Lucas, capítulo 24, versículo 46. E eu quero falar um pouquinho o tema da mensagem, para você que gosta de anotar aí. Eu coloquei assim: a promessa que capacita o corpo. Diga comigo, a promessa que capacita o corpo. E eu já vou te dar de lambuja que o corpo que nós estamos falando é o corpo de Cristo, a igreja. Amém? Então vamos lá. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém? Agora abra sua Bíblia no livro de Atos, um pouquinho à frente aí, passa João e chega a Atos. Atos, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler mais um pouco a palavra do Senhor. Atos 1, 3 em diante. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Segue agora aí para o capítulo 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam como línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Diga assim, capacitava. Amém. Glória a Deus pela leitura da palavra. Irmãos, quero falar um pouquinho hoje sobre o corpo de Cristo e sobre uma capacitação tremenda que Cristo deixou para a sua igreja. Jesus capacita a igreja, amém? Interessante que o que nós lemos ali em Lucas é a conclusão ali da obra de Jesus aqui na terra. Jesus veio, sofreu, morreu e foi crucificado, mas ressuscitou. E Jesus então aparece aos seus discípulos após ressuscitar. Ele aparece aos discípulos, dá uma ordem aos discípulos e diz para eles: eu vou voltar. E uma pergunta que fica é, ora, se Jesus veio, cumpriu a sua obra aqui na terra, mas subiu, sentou ao lado de Deus e disse que vai voltar, então existe um caminho agora, da ascensão de Jesus até a sua volta, sim ou não? E uma pergunta então que fazemos é, logo de imediato, e a igreja? Como fica a igreja? Mas antes de falar dessa capacitação, de falar dessa obra maravilhosa dessa promessa maravilhosa de Jesus para a igreja, vamos falar um pouquinho do corpo. Porque aqui no Pentecostes é o momento onde a igreja, ela toma essa forma como nós temos hoje. Essa forma da comunhão, da reunião. Entender como é esse corpo. E principalmente, o que faz um corpo? Quando Jesus, após a sua ressurreição, quando ele se encontra com os discípulos, uma coisa muito interessante é que Jesus ele não desfaz do corpo, mas ele vai usar o seu próprio corpo para mostrar para os discípulos, sou eu mesmo. Sou eu, Jesus, que estou com vocês agora. Se você ler todas as passagens após a ressurreição de Cristo, antes de Jesus subir ao céu, parece que Jesus começa agora uma nova jornada, a jornada de fazer os discípulos entenderem que ele havia ressuscitado. Jesus encontra com os discípulos ali no caminho de Emaús, a Bíblia fala que ele chega ao lado deles, começa a caminhar com eles, começa a falar com eles. E num primeiro momento os discípulos nem reconhecem quem era ele. Depois, num outro momento, os discípulos estão reunidos, Jesus chega no meio deles, eles olham para Jesus como um espanto. A Bíblia fala que eles ficam atemorizados, achando que era um espírito.
Jesus pergunta para eles: por que há tantas dúvidas no coração de vocês? Por que há tanto temor no coração de vocês? Olhem para mim, olhem as minhas mãos, olhem os meus pés, toca em mim. E num outro momento Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer aí? Ah, Jesus, tem aqui um peixe assado. Jesus come um peixe na frente deles. A Bíblia fala que Jesus comeu na presença deles. E Jesus, enquanto comia, falava: estava escrito, era assim que era para ser, sou eu. Até que um discípulo que não estava na reunião, quando escuta a história, ele fala assim: ah, não, se eu não ver as suas mãos furadas, os seus pés, eu não acredito. Depois, em um outro momento, Jesus encontra com esse discípulo e fala: está aqui minhas mãos. Está aqui o meu lado furado, pode tocar. E o discípulo fala assim: Senhor meu e Deus meu. É o Senhor mesmo. Sabe o que está acontecendo aqui? Mesmo Jesus ter ressuscitado, ele não se desfaz do corpo, porque ele sabe que é pelo corpo que ele vai se expressar com os discípulos. É pelo corpo que ele vai se comunicar com o discípulo. O corpo é a expressão, o corpo é a comunicação. O que é o nosso corpo? É uma comunicação constante, irmãos. Sim ou não? A gente gesticula, a gente fala, a gente mexe a cabeça, balança as mãos. Tudo no meu corpo e no seu corpo fala. Tudo no meu corpo e no seu corpo comunica. Após a ressurreição de Jesus, Jesus se encontra com os discípulos e ele usa o seu corpo para comunicar com eles. Olha as minhas mãos, olha os meus pés, toca em mim, come com eles. Porque a verdade é que Jesus já não está nos deixando aqui uma mensagem, porque a igreja seria o corpo de Cristo aqui nessa terra. A igreja também seria e é a expressão de Cristo aqui nessa terra. A igreja que tem a função de mostrar as marcas de um Cristo crucificado, mas mostrar também um Cristo que come, que se alimenta, que está junto com o seu povo. É uma funcionalidade do corpo, mostrar a expressão, comunicar. Quem? A ordem da cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Quantos estão entendendo? O corpo comunica e expressa, gesticula a ordem da sua cabeça. Então Jesus não se desfaz do seu corpo, porque é pelo corpo que ele vai comunicar com seus discípulos. Mas ele sobe. Ele sobe e deixa uma ordem aos discípulos. Vão se ajuntar. Vão se reunir. O corpo comunica, o corpo expressa. A palavra igreja, em grego, ela é eclésia, que significa chamado para fora, chamada para fora do mundo. Mas olha que interessante, a igreja também retorna ao mundo, como? Com a expressão de Cristo. Ela retorna ao mundo agora, seguindo as ordens daquela que é o seu cabeça, Cristo Jesus. E o que mantém a unidade do corpo? Diga comigo, a cabeça. Por que o estômago não toma o lugar do pulmão? Por que a mão não decide ser pé? Porque existe uma ordem, uma direção, existe um comando. A unidade do nosso corpo é baseada pelo comando da cabeça. Existe um comando que diz: pé, você é pé, mão, você é mão. Coração, você foi feito para bater, pulmão, você foi feito para se inchar. Há uma ordem, há uma direção que o corpo obedece. A unidade do corpo está na cabeça.
E esse corpo, irmãos, olha que interessante. Francis Schaeffer, um grande intelectual e um dos grandes gigantes espirituais, olha o que esse cara fala. A igreja não é um corpo que inventa ideias. A igreja é uma declaração daquilo que Deus revelou a respeito de si próprio na Escritura. Eu vou repetir, é grande isso aqui, né? A igreja não é um corpo que inventa ideias. A igreja é uma declaração daquilo que Deus revelou de si próprio na Escritura. Ou seja, a igreja, o corpo, ela não fica inventando ideia, não, ela só declara aquilo que Deus já falou de si mesmo na Escritura. O corpo, a função do corpo é só comunicar, expressar, declarar aquilo que Cristo já disse e já falou. Aquilo que Cristo já ordenou, aquilo que Cristo já deixou pronto. Isso é a igreja, isso é o corpo. Que tem funcionalidades, assim como o nosso corpo tem funcionalidades, a igreja também tem. Eu listei algumas aqui, eu quero simplesmente ler para vocês. Por exemplo, funcionalidades da igreja: incentivar seus membros na verdadeira espiritualidade. Ponto. Estimular os crentes a serem livres das amarras do pecado, funcionalidade da igreja. Fugir da aparência do mal. Estar cada vez mais longe das práticas do pecado. Deixar de ser um fantochezinho do diabo. A igreja deve promover comunhão, gerando cura na separação dos irmãos, si mesmo e dos irmãos com Cristo. Pablo, o que é isso? A igreja gera comunhão em dois aspectos, dos irmãos entre eles, mas dos irmãos com Cristo. Existe uma comunhão entre nós e existe uma comunhão nossa com Cristo. Essa é uma funcionalidade da igreja, por isso nós estamos aqui. Ensinar a verdade, a prática da existência de Deus, pois não servimos a um Deus teórico. Ensinar a verdade e a prática existência de Deus. Irmãos, Deus existe, Ele é real. O nosso Deus não está pregado no madeiro mais. O nosso Deus não está num quadro bonito. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele é infinito pessoal. Pablo, o que é isso? O nosso Deus é o princípio e o fim, mas Ele é uma pessoa e Ele está habitando em você agora. Ele é infinito pessoal. Essa é uma finalidade da igreja, ensinar essa verdade prática da existência de Deus. Ensinar a fé através do exemplo. Tratando conscientemente da realidade do sobrenatural. Irmãos, não podemos desprezar o sobrenatural. Se desprezarmos o sobrenatural, a gente não passa aqui de um arranjo organizacional. Um arranjo de gestão, um arranjo financeiro. A igreja não passa disso se desprezarmos o sobrenatural. Há um mundo espiritual tão real quanto o nosso. E é funcionalidade da igreja ensinar isso. É funcionalidade do corpo de Cristo ensinar isso. Passar essa verdade. E isso é muito interessante, irmãos. Olha só. A igreja assume essa forma do corpo. Para quê? Para comunicar Jesus. Para expressar Jesus. Só isso. Agora, quantos entenderam um pouquinho mais sobre o corpo? Você entendeu? Agora, Jesus sobe ao céu. Ele cumpre a sua obra de redenção aqui na terra, mas ele sobe. Ele senta ao lado do Pai. E a pergunta é, e agora, como é que fica a igreja? Jesus
deu a chave, Ele entregou a promessa. E a questão é que nós precisamos entender que existe essa promessa normal e universal de Jesus para a igreja. A promessa do Espírito Santo. E eu quero pegar essa promessa de Jesus, porque ela capacita a igreja, ela capacita o corpo em 3 níveis que é fundamental. Poderia falar demais, mas a gente não tem tempo para isso. Mas eu peguei aqui, eu separei 3 níveis de capacitação que o Espírito Santo traz para a igreja, que é fundamental para nós, irmãos, na nossa rotina, na nossa vida diária. A primeira, não vai dar tempo da gente ler, mas se você gosta de anotar, você pode anotar. Está em João 14, 16 a 18. João 14, 16 a 18 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora responde a pergunta, e a igreja como que fica? Jesus está falando, não vos deixarei órfãos. O Espírito da verdade estará com vocês. Ah, irmão, isso é lindo demais. Sabe o que está falando aqui? A primeira capacitação é baseada na própria presença de Jesus na minha vida e na sua vida. Ele está com a gente. Já viu aquela frase, é nós na fita? Ele está com a gente, acabou. Selou. O Espírito da verdade habita em vocês e estará com vocês. Até que eu volte, não vos deixarei órfãos. Foi Jesus quem falou isso, irmão. Ele sobe ao céu, mas ele fala, eu estou com vocês. Oh, Deus maravilhoso. Entre a ascensão de Jesus ao céu e a segunda vinda, a igreja não fica desamparada. Porque Cristo está conosco pelo agenciamento do Espírito Santo. E um detalhe interessante, que nós fizemos uma leitura ali no Evangelho de Lucas, e em Atos pode ficar uma impressão de que Jesus subiu e o povo ficou aguardando a descida, né, do Espírito Santo. E que só lá no Pentecostes é que o Espírito Santo desceu. Mas, se você abrir no Evangelho de João, você pode anotar aí, não dá tempo da gente ler. João capítulo 20, versículo 21 e 22. Tem uma coisa muito linda. Não, na verdade, vamos ler sim. Abre aí. João, capítulo 20. Precisamos ler. João, capítulo 20, versículo 21. O que vamos ler aqui é o mesmo contexto que nós lemos ali em Lucas. É o mesmo contexto. Só que ele traz um detalhe aqui muito interessante. Olha aqui. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Foi o momento que Jesus encontrou com os discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Pablo, mas o Espírito Santo então só não desceu lá em Atos? Não. Jesus já tinha dito para os discípulos, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo.
Mas, e aquele vento impetuoso? Irmãos, foi a manifestação, foi o poder do alto que Jesus disse lá em Lucas. Vão, se reúnam até serem revestidos do poder do alto. Mas o Espírito Santo, Jesus já tinha soprado sobre eles. Esse detalhe de João aqui é maravilhoso. Até porque Deus estava falando isso ao meu coração, porque lá em Atos tem a manifestação dos dons e das línguas, e muitas vezes, eu já vi muitos irmãos às vezes ficam preocupados com essa questão de línguas, de falar em línguas ou não. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não fica preocupado com isso não, fica em paz. O fato de falar em línguas ou não é condição para dizer se você tem ou não o Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo, o sopro de Jesus já está sobre você, você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, agora. 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 Isso é lindo demais, irmãos. Muito lindo. A ação do Espírito Santo é garantia dele habitando em nós interiormente. A presença dele está garantida. Ele está aqui. Ele está em nós. Essa é a primeira capacitação. A segunda está em Atos 1:8 que nós lemos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Diga comigo, poder. Você tem poder. Porque não é seu. Jesus te entregou. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja tem o poder de Deus. Até a volta de Jesus, a igreja tem o poder de Deus. Até Jesus retornar, a igreja tem o poder de Deus. E tem algo ainda mais lindo, olha só, porque lá que nós lemos em Lucas, Jesus também disse para os discípulos assim, vocês lembram, nós lemos, Jesus disse, vocês são testemunhas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Irmão, ser testemunha é algo muito forte e muito sério. Ser testemunha de algo significa que você tem uma responsabilidade sobre algo que você viu. Jesus disse para os discípulos, vocês são testemunhas dessas coisas. E aí, de repente, os discípulos poderiam ter falado para Jesus assim, Senhor, então vamos embora, vamos pregar a tua palavra, vamos sair então. Jesus disse, não, calma. Mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Não é na nossa força, não é no nosso achismo, é a partir do momento em que somos revestidos com poder. Porque a obra é dele, o poder também é dele. Todas as vezes que nós acharmos que é na força do próprio braço, irmão, vai dar ruim. Vai dar problema. Porque não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é na nossa inteligência, é no poder do Espírito, é no poder do Senhor. A igreja não deverá jamais trabalhar na força do seu próprio braço, ou confiar na sua própria força. Porque com a vinda do Espírito Santo está garantido o poder de Deus. Agora, irmãos, você não precisa abrir, mas olha, eu quero... João 14, 26 diz assim, olha o que Jesus disse. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará
todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Lembra que antes de Jesus subir, Jesus tinha falado para eles: vocês são minhas testemunhas. E aí, de repente, os mais ansiosos, os mais para frente, poderiam falar assim: então vamos embora, Jesus, vamos começar essa obra agora, vamos sair pregando o evangelho, vamos fazer missões, vamos fazer a obra. E Jesus: não, calma, não é assim. Não é bagunçado desse jeito. Vocês precisam se revertir do poder do alto. Ah, Jesus, nós somos testemunhas, mas e se por acaso a gente esquecer? E se a gente esquecer de alguma coisa que o Senhor disse? E se a gente esquecer? Você entendeu o que a gente leu? O que Jesus falou? O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Irmão, você não precisa nem lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar. Você não precisa nem ter o trabalho de lembrar, o Espírito Santo já faz isso por mim e por você. Dá para entender que não é na nossa força. Dá para entender que é na força do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos reveste. Ah, mas se eu esquecer, não, fica tranquilo, o Espírito Santo vai lembrar. Ele vai lembrar você. Na hora que você precisar de uma palavra, Ele vai te dar uma palavra. Na hora que você precisar de um momento de cura, de libertação, Ele estará lá com você. Na hora que você precisar de uma palavra de sabedoria, Ele vai te dar a palavra de sabedoria. Deixa eu correr. Terceira, está em Gálatas 5, 22, 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual que é a terceira capacitação para a igreja? Diga comigo: o fruto do Espírito. Pablo, qual que é a funcionalidade disso? Sabe qual é? É que o fruto do Espírito nos coloca em uma vida de coerência com o caráter de Cristo. Essa palavra é muito forte para o cristianismo. Fala assim: coerência. Irmãos, presta atenção. Jesus se encontra com os discípulos. Fala para eles: vocês são minhas testemunhas. Vocês sabem tudo o que eu fiz aqui diante de vocês. Vocês ouviram a minha mensagem. Vocês tomaram café comigo, almoçaram comigo, jantaram comigo, viram os milagres, ouviram a minha palavra dia e noite. Vocês são testemunhas. Mas olha o que Jesus falou para eles. Vocês vão agora se reunir. Fiquem na cidade. Se ajuntem. Até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E lá no Pentecoste a igreja toma uma forma de corpo porque eles estavam unidos, reunidos e em comunhão. E você já entendeu que o Espírito Santo já estava com eles, sim ou não? Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo agora é de ter uma vida de coerência com o caráter de Cristo. Eles não poderiam imediatamente sair fazendo missões, cada um ir para um lado, vai um para a Judéia, um para Samaria, vai um para Betânia. Não. Primeiro tinha que se reunir para serem capacitados no fruto do Espírito. Porque presta atenção, irmão, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, essas coisas você não faz sozinho.
Você tem que estar junto de gente. É só no meio da igreja que você exerce isso daqui. Bondade. Não faz sentido bondade comigo mesmo, só eu e Deus. Você tem que estar junto com gente para exercer bondade. Fidelidade. Ser fiel consigo mesmo é fácil, eu quero ser fiel com o próximo. Mansidão. Ei, irmão. Eu quero ver exercer mansidão na igreja. A hora que acaba o culto, você tem que ir embora e ter o irmão lá com o carro na frente do seu. Você está doidinho para ir embora, está dentro do carro, o menino gritando atrás, pai, vamos embora, pai, estou com fome, pai, eu quero comer. E tem um abençoado com o carro na sua frente. Eu quero ver exercer mansidão aí. Eu quero ver exercer mansidão quando você vem aqui para a fila da ceia, a irmã está com o vestido branco e outra irmã esbarra com o vinho, com o suco de uva no vestido branco da irmã. Aí é hora de exercer mansidão. Jesus falou para eles, não, ninguém vai cuidar de ministério agora. Vão se reunir primeiro. Vai para a cidade se reunir, começa a orar. Começa a exercer funcionalidade de igreja, fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha como que a palavra encerra, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é coerência, irmãos. Isso é coerência de a gente viver aquilo que a gente prega. Coerência é uma palavra fortíssima na nossa vida cristã. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. E eu quero concluir essa mensagem então, dizendo para você que a igreja tem total capacidade de aguardar a volta de Jesus Cristo. A igreja está capacitada, porque ela tem a presença de Jesus. Ele mesmo disse, não vos deixarei órfãos, eu estarei com vocês até a volta. Jesus disse que o poder do alto já está sobre você. Ah, irmão, isso é maravilhoso. Se você pode, fique de pé. Oh, aleluia. Deus é bom. Feche os seus olhos. Deus é maravilhoso. Porque Ele veio, cumpriu a sua obra redentora aqui. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a salvação. Mas haverá um dia que Ele voltará para buscar a sua igreja. Haverá um dia que Ele voltará para buscar o seu povo. Mas deixa eu te dizer, irmãos, nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Porque Ele já nos deixou Consolador. Feche os seus olhos, comece a orar. Tenha revelação disso, de que você já tem a capacitação de Cristo, o consolo, o poder, a presença dEle na sua vida agora. Talvez você esteja enfrentando um nível de guerra profundo, um nível de guerra muito forte. Meu irmão, o Espírito Santo está com você. Há um poder do alto que te reveste agora. Há uma capacitação de Deus na sua vida, que ela desce na sua vida agora. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento, pela revelação da Tua palavra, pelo entendimento de que o Senhor está conosco, de que é o Senhor quem nos capacita. A obra é do Senhor, é o Senhor quem não vai nos lembrar cada palavra, é o Senhor quem vai nos dar a palavra de sabedoria, é o Senhor quem vai nos dar
todas as ferramentas, tudo aquilo que nós precisamos, é o Senhor quem vai nos entregar. Porque não é na nossa própria força, mas é o Senhor quem capacita a tua igreja. Pai, nós nos colocamos aqui como corpo, que nós sejamos esse corpo que comunica Cristo, que expressa Cristo. Um Cristo que veio, sofreu, morreu, foi crucificado, mas ressuscitou e está vivo. Ele está vivo. E é isso que nós, como corpo e igreja, vamos comunicar. Jesus está vivo e Ele voltará para buscar o teu povo. Se você recebe essa palavra, se você se sente capacitado pelo Espírito Santo, diz um glória a Deus aí, em nome de Jesus.